Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade na aula de processo civil 2. Hoje nós vamos ver, então, alguns poderes e deveres do juiz, vamos ver os deveres também da parte, vamos ver a questão do Ministério Público, dos prazos, da mediação e da conciliação, certo? Então, eu vou iniciando, né, dando o seguimento, então, ao nosso material. Hoje eu vou falar especificamente, então, primeiro sobre os poderes e deveres do juiz, que estão lá consagrados, então, no artigo 139. É interessante notar que, na verdade, algumas previsões legais que ali estavam contidas são advindas do Código de 1973. As outras, no entanto, são algumas inovações. Então, nós vamos nos ater também a essas inovações e observar, né, esses regramentos novos, tá? Então, o juiz deverá dirigir o processo, né, conforme a disposição estabelecida no Código de Processo Civil, incumbindo-lhe também, certo? Então, igualdade de tratamento entre as partes, razoável duração do processo, reprimir e prevenir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, evitar também ações meramente protelatórias, determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias necessárias a fim justamente de cumprir, né, o estabelecido no Código e também estabelecido para a efetivação do processo. Vai sempre que possível, já falamos sobre isso, daqui a pouco mais na aula eu vou falar sobre a questão da mediação e da conciliação, vai tentar estimular sempre que possível a autocomposição da lide, vai dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção das provas no momento em que ele achar necessário para elucidar algum fato, vai exercer o poder de polícia, né? Todos nós sabemos que o juiz tem poder de polícia, então a qualquer momento ele pode sim requisitar a força policial e pode dar voz de prisão por qualquer ato ilegal, vai determinar qualquer tempo comparecimento das partes em juízo, né? Antigamente a gente dizia condução sob vara, então ele pode requisitar a qualquer momento o comparecimento das partes, vai determinar, né, o suprimento dos pressupostos processuais, o saneamento do processo, certo? Justamente tentando efetivar a primazia da decisão de mérito, certo? Se lembrem que a gente conversou sobre esse princípio. Sempre que averiguar que existem demandas repetitivas, ele vai comunicar ao Ministério Público, vai comunicar à Defensoria Pública, para que, sempre que possível, esses sejam os legitimados em propor a ação coletiva, certo? Então, é dever do juiz, né, fazer a comunicação para esses dois órgãos, justamente para evitar a quantidade de ações repetitivas. O artigo ainda estabelece, né, voltando um pouquinho, de que ele pode fazer a dilação dos prazos processuais, desde que determinado o encerramento do prazo regular, nós vamos falar já daqui a pouco sobre os prazos, não houve o tempo suficiente para que fosse formalizado o ato processual necessário. Então, tem que cuidar nessa questão, né? Vai ter os prazos regulamentares, deverão ser cumpridos esses prazos regulamentares, mas em caso, né, de uma exceção que precise fazer uma dilação probatória um pouco maior, ou buscar um ato que exige um pouco mais de tempo, ele pode fazer, então, essa dilação. É bom lembrar, gente, que toda a responsabilidade civil do juiz é regressiva, né? Então, se ele faz ou comete algum ato
ilícito, prejudicando alguma das partes, né, ou algum dos envolvidos no processo. E verifica-se, então, a responsabilidade civil, os órgãos, né, que vão ser responsabilizados por esse ato, no caso o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal ou Estadual, tem ação regressiva contra esse magistrado, certo? Então, havendo a condenação, né, é óbvio que as instituições, né, que eles estão ligados podem, então, ajuizar as ações regressivas. Esse é um tema bem interessante, né, e quem já está pensando em TCC, é um tema legal também de estudar, fazer uma investigação, né, sobre as responsabilidades civil do magistrado, né, ou até mesmo dos membros do Ministério Público, certo? Fica a dica aí, tá? Dando continuidade, então, né, o juiz, ao efetivar a jurisdição, né, analisar a decisão de mérito, ele não pode se eximir de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico vigente, tá? Numa das primeiras aulas, né, de introdução ao estudo do direito, a gente verifica as fontes, né, do direito e vê também a possibilidade de como é que é resolvida essas questões em caso de lacuna ou analogia, né? Então, lacuna ou obscuridade. E aí, nas aulas de introdução, a gente sempre via, né, que o juiz pode usar da equidade, da analogia ou do direito comparado. Então, aqui reitera, né? E no parágrafo único do 140, ele diz, né, que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Então, ele dá uma limitação ao poder do juiz, né? Mas não pode alegar a lacuna ou obscuridade. No artigo 142, né, ele vai determinar que é estritamente vedado ao autor, ao réu, se servir de ato simulado ou conseguir fim vedado em lei, né? Então, aqui a responsabilidade do juiz também em tutelar, né, todos os atos processuais, sempre primando pela boa-fé. Depois nós vamos ver, né, sobre a questão da litigância de má-fé. Então, é uma obrigação, né, uma responsabilidade do juiz, certo? Também vamos ter o artigo 235, né, que qualquer das partes, Ministério Público ou Defensoria Pública, deverá representar ao corregedor do Tribunal ou Conselho Nacional de Justiça contra o juiz ou o relator que injustamente exceder os prazos previstos em lei. Gente, é de conhecimento, né, que a partir do Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a tutela jurisdicional ela precisa ser efetiva. Então, justamente vem prever o que estava estabelecido sobre a questão dos prazos processuais, né? Tentar fazer com que realmente os juízes e magistrados efetivem o seu trabalho, né? A sua atividade jurisdicional. Então, aqui o que acontece, na verdade? Está prevendo o caso daqueles juízes que abandonam praticamente a causa, fica lá para julgar ou não dão um despacho, uma decisão interlocutória e que é necessária para o processo. Então, nesses casos aqui, pode haver, então, uma representação desse juiz ou desse relator referente a esse excesso de prazo, né, previsto em lei. Ali também, pelo 235, vai dizer como é que vai ser instaurada essa representação, vai ser ouvido, né, previamente o juiz, depois vai ser instaurado, então vai ter todo o procedimento administrativo, ele vai ter o prazo de 15 dias para apresentar sua defesa, né? Depois, sem prejuízo às sanções, vai ter o prazo de 48 horas para apresentação, não da justificativa, e depois o corregedor então, vai averiguar os fatos e vai emitir, então, um parecer. É como se fosse um mini processo, né?
dentro de um setor administrativo para averiguar, então, a responsabilidade desse magistrado, sempre pautada, né, pelos princípios do contraditório e da ampla defesa. Logo em seguida, está prevista a questão dos deveres da parte, tá? É um regramento bem minucioso, que inclusive prevê multa em caso de descobrimento, então, dos deveres das partes. E, consequentemente, também nós vamos falar sobre a questão da litigância da má-fé, tá? Então, além de todos os atos previstos, né, do Código Civil, são deveres das partes e de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Isso quer dizer que não é só os envolvidos, né? Pode ser os peritos, pode ser os auxiliares, pode ser os mediadores, conciliadores, a todos, certo? Dada essa incumbência obrigacional, ou seja, de deveres, tá? O que acontece, então, no caso? Todos deverão expor os fatos em juízos conforme a verdade, né? Não pode fazer omissão, né? Ou até mesmo desvirtuar a verdade dos fatos, sob pena, inclusive, de litigância, tá? Não formular pretensão a apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, né? Tem que ter um fundamento legal, né, para basear a defesa, não pode ser meramente um achismo. Não produzir provas ou não praticar atos úteis ou necessários à declaração à defesa de direito, né? Aqui, tanto quando uma das partes abandona a causa, né, ou seja, réu ou autor, até mesmo um advogado. Então, tem uma responsabilidade muito grande aqui, referente também ao procurador. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final, sem criar embaraços à sua efetivação, tá? Declinar no primeiro momento que lhe couber falar aos autos, endereço residencial ou profissional onde receberão as intimações. Então, a obrigação da parte também do advogado, né, indicar sempre que possível a localização atual das partes envolvidas. Não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem ou direito litigioso, certo? Então, sempre tem que buscar a licitude, né, do fato, né, sem descumprimento do dever legal, certo? No artigo 77, parágrafo 1º, está previsto, então, ali as hipóteses de multas, né, no caso de ato atentatório à dignidade da justiça, certo? Então, o não cumprimento dos deveres, né, próprio que nós vamos ter a multa. Interessante aqui, como exemplo, né, que quando o juiz designa a audiência de conciliação ou a sessão de mediação, o caso de não cumprimento, né, de não comparecimento, baseia essa multa aqui, né, porque a parte não está cumprindo com o dever legal. Então, é uma forma também dos juízes, né, os magistrados, fazerem com que as partes cumpram seus deveres através da multa, né, através do poder coercitivo. No parágrafo 2º diz qual é a porcentagem, né, que pode, da multa, que pode até 20% sobre o valor da causa. No parágrafo 3º, que não havendo, então, o pagamento da multa será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado, né? Então, fica com essa pendência fiscal, certo? A multa, né, tem que ser fixada independente, né, do que está estabelecido no código referente a outros tipos, né, de sanções legais. Quando o valor for, então, irrisório, né, de uma causa, não ter um valor assim exorbitante, o juiz pode então deferir, né, o pagamento da multa através do salário mínimo, até 10 vezes o valor do salário mínimo. Os advogados públicos e defensoria pública não cabe o disposto no parágrafo 2º, né? E aí eventual irresponsabilidade desses entes, né, deve ser apurado em sede administrativa através, né, das suas corregedorias, certo? Reconhecida a violação estabelecida, né, no inciso
4º, o juiz determinará, então, o restabelecimento do estado anterior, ou seja, vai proibir a parte, se for o caso, de falar nos autos, tá? E no parágrafo 8º diz que o representante judicial da parte não pode ser compelido, né, a cumprir a decisão no lugar da parte. Ou seja, né, o advogado não vai ser obrigado, né, a cumprir aquilo que o seu cliente deixou de cumprir, certo? Consequentemente, nós vamos falar sobre a litigância de má-fé, certo? Que é uma das consequências, né? Quando for averiguado aqui que algum ato não cumpriu, né, o que é estabelecido como dever das partes, mas acima de tudo a parte produziu algum ato ou fez alguma ação em que é ilícita, né, que é, de certa forma, prejudicial ao processo. E aí pode sim ser apurada a questão da litigância da má-fé, certo? Mentir no processo, produzir prova que não poderia ser produzida, descumprir prazo processual em proveito próprio, são várias situações, né? Em alguns casos de audiência eu já vi, inclusive, o juiz aplicar a litigância de má-fé em audiência, né? Porque a parte não cumpriu, né, com a veracidade dos fatos, omitiu alguns fatos e também burlou, né, a veracidade. Então, eu já vi juízes fixando, inclusive, em audiência, tá? Aonde que está estabelecida a questão da litigância da má-fé? Ali no artigo 81, né, que diz que, de ofício a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% ou inferior a 10% do valor corrigido na causa. E ainda indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que foram realizadas, né? Quando nós tivermos, né, o que estabelece o parágrafo 1º, um ou mais litigante de má-fé, né, o juiz vai condenar na proporcionalidade cada um, né, ou ainda solidariamente, ou seja, ambos vão ser solidários, né, a cumprir, né, a pena por terem lesado a parte contrária, tá? Se o valor dessa causa for irrisório, né, ou inestimável, poderá ainda, então, conforme já mencionado, né, o juiz fixar, então, uma multa 10 vezes o valor do salário mínimo, tá? No parágrafo 3º diz, né, que o valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento pelo procedimento comum nos próprios autos, né? Aqui é quando há, então, a liquidação por arbitramento, certo? Essa questão da litigância de má-fé, ela sofreu em 3 questões importantes, 3 mudanças importantes referentes ao artigo de referente ao Código de Processo de 73, tá? Quanto à porcentagem da litigância, a multa da litigância, que antes previa, né, somente 1%, então as pessoas praticamente efetivavam, né, a litigância de má-fé. A questão da multa também, que também era praticamente irrisória, tá? E o principal era uma questão referente a prejuízo, para que houvesse a configuração, né, da litigância de má-fé, deveria aparecer no processo o prejuízo referente à parte. Hoje em dia não precisa mais, certo? O simples ato, né, comprovado de que houve uma litigância de má-fé, então pode ser então considerado, né, tal ato e aplicado a multa. Nós temos ali também, dando sequência, a questão das despesas processuais, que são a caução às custas, tá? Especificamente, né, quando o autor brasileiro ou estrangeiro não residir no Brasil, residir fora do Brasil,
tá? Vou deixar de residir no país durante a tramitação processual. E aí o que acontece? Ele vai prestar caução suficiente ao pagamento das custas e honorários do advogado da parte contrária, né? Essa caução será instituída sempre que não houver bens imóveis para assegurar o pagamento, certo? Então, o juiz pode efetivar, então, o pagamento dessa caução. Ela é prevista do artigo 83 até o artigo 87 do Código de Processo Civil, certo? Eu estou tentando diminuir o tamanho dos vídeos, então eu vou fazer esse primeiro bloco e logo em seguida, então, eu vou partir para o outro bloco, que é a questão da autocomposição. Logo nós vemos.